Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui. Livro de João José Reis, A Morte é uma Festa. Ele se propõe, nesse livro, a comentar uma revolta que teve início lá na Bahia em 1836, em que uma multidão destruiu cemitério, o cemitério de Campo Santo, em Salvador, que foi inaugurado 3 dias antes. Então ele contextualiza esse episódio, E é interessante que ele vai mostrar que tem uma relação com patentes. Nossa, como é que pode ter cemitério a ver com patentes, Então vamos entender um pouco essa história. Ele primeiro fala, que essa questão, na época, as pessoas eram enterradas nas igrejas, tá? As pessoas que eram mais nobres eram enterradas nos espaços nobres das igrejas. E os escravos, as pessoas mais pobres, no adro, um pouco mais afastado da igreja, mas ainda dentro da região da igreja. Então, as irmandades, elas detinham esse monopólio de sepultamento das pessoas, Isso, com o tempo, foi sendo flexibilizado. Em 1825, um decreto imperial já atacava essas práticas tradicionais de sepultamento, já alegando a questão da higiene. Haveria um risco de proliferação de miasmas desses corpos, que exalariam cheiros que contaminariam as pessoas. Então, esse decreto imperial de 1825 já começa a tentar restringir essa prática de se enterrar nas igrejas. Um religioso, Luiz Gonçalves dos Santos, conhecido como Padre Perereca, logo depois desse decreto de novembro de 1825, ele escreveu uma defesa do monopólio de sepultamento das irmandades. E ele escreve assim: é sumamente doloroso para todo católico ver-se ameaçado de tempo em tempo pelo filosofismo incrédulo, com a máscara de filantropia, de ser despojado violentamente dos seus incontestáveis direitos de designar em sua vida o lugar de seu jazigo, como também de ser privado da assistência e das lágrimas dos seus parentes e amigos sobre a campa de sua sepultura. Então, segundo o padre, desde que se tomasse as devidas precauções, se você enterrasse o corpo numa distância mais funda, longe de qualquer lençol freático, isso não ofereceria risco. O fato de estar dentro da cidade, isso não constituiria um risco de saúde pública. Em 1828 foi promulgada uma lei que já previa o estabelecimento de cemitérios fora do recinto dos templos, conferindo a este fim com a principal autoridade eclesiástica do lugar. Então, veja, leis vão sendo publicadas, mas vêm sendo descumpridas. É difícil impor esse novo regime, Uma tese na Academia de Medicina, de 1832, do médico Manuel Rebouças, que é o pai do André Rebouças, ele se coloca contra os enterros nos interiores das igrejas, alegando a questão da proliferação de miasmas, e defende a criação de cemitérios fora dos limites das cidades e longe de fontes d'água, cercado por árvores que pudessem purificar o ar ambiente. Então, um parecer da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro de 1832 conclui: nem esta sociedade deve cansar-se de bradar altamente contra o bárbaro costume das sepulturas dentro das igrejas e cemitérios do meio da cidade, costume esse que nos deixa muito atrás da civilização moderna. Então, veja, o discurso higienista ele está fundamentando um movimento de secularização dos sepultamentos, que questiona o uso dos templos como local de culto aos mortos e redefine a religiosidade para que o templo passe a ser culto meramente divino. Veja a interferência da ciência na igreja, mudando uma prática. Então, o que era um costume, uma prática
religiosa passa a ser visto como algo bárbaro, algo incompatível com a civilização moderna, tá? Nas palavras do José Reis, a igreja como local de culto exclusivamente divino representava a verdadeira religião, sinal de civilização, tá? Então, você vai tendo esse movimento que vai culminar em 1836 com essa revolta popular aí que destruiu o cemitério. Uma lei de 1835, a lei provincial número 17, ela estabelecia um monopólio dos enterros a uma companhia privada. As irmandades se queixaram totalmente, porque elas dependiam das receitas desses sepultamentos para continuar existindo, né? Então, houve o questionamento dessa lei de que ela seria inconstitucional, ela violaria a Constituição de 1824. Violaria aonde? No artigo 179, que ela estabelecia a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros e só estabelecia uma hipótese de monopólio privado, que era o caso das invenções aos inventores de descobertas. Então veja, aí entrou as patentes. Ela diz, as irmandades, você só pode conferir monopólios privados no caso das patentes de invenção. Você não pode conceder um monopólio privado aos sepultamentos. Isso não está previsto na Constituição, tá? Então foi alegado inconstitucionalidade dessa lei. Então, na análise do José Reis, né, o que acontece é que você tem esses protestos, né? Essas leis vão continuar em vigor, elas não vão ser derrubadas e a população vai se rebelar nessa manifestação. Essa manifestação não vai ser reprimida. Logo em seguida, em 1855, vem um surto de cólera, milhares de pessoas vão morrer e aí não vai ter jeito, ou seja, você vai precisar de cemitério. Então, nessa questão, ali já ninguém mais questionava não enterrar nas paróquias. Já não se questionava, porque a quantidade de pessoas mortas era muito grande. Mas, por outro lado, se entendia que essa surto de cólera de 1855 foi uma condenação de Deus, porque mexeram nessa coisa dos sepultamentos, tiraram da igreja essa prerrogativa. Então, Deus puniu, mandando essa epidemia de cólera em 1855. Então, as leis, depois disso, elas vão ser flexibilizadas. Então, você permitiu que na Quinta dos Lázaros algumas irmandades pudessem instalar ali os seus cemitérios. Então, houve uma flexibilização. Então, qual é a conclusão disso? Né? O José Reis fala, houve um afastamento entre vivos e mortos. Instaurou-se abre aspas, um estranhamento entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, acompanhado de um esfriamento das relações das pessoas com o sagrado. Então, isso levou a uma secularização da mentalidade da época, ao declínio das irmandades, que já vinham em declínio antes dessas leis serem aprovadas, elas já estavam em declínio, isso acelerou o declínio, e também fomentou novas formas de associação, associações de ofícios, de artesãos, grêmios literários e associações de classe. Então foi um movimento aí paralelo aí de diferentes frentes e que é explorado por essa obra aí do José Reis. Então é isso. Muito obrigado, então.